A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui para ministrar essa nossa primeira lição desse quarto trimestre. Eu sou o professor Adriano Doa Luz, e o pastor da nossa igreja é o pastor Aldimar Carvalho, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Amapá, da SEMEADAP. Então, essa nossa primeira lição, nós vamos tratar sobre as promessas de Deus. É uma bênção esse trimestre do pastor Linaldo Renovato. E hoje é só uma aula inicial e tem muitas bênçãos, porque são as promessas de Deus. A gente vai entender ao longo desse trimestre algo correto, sobre as promessas de Deus, tá bom? Nossa lição introdutória, na nossa introdução de hoje, nós vamos atender o que as promessas de Deus ela vai nos ensinar, E vai atender as promessas, os desígnios de Deus. E vamos ver também que existe a questão da dependência da fé plena em Deus e em sua palavra. Nós precisamos crer que as promessas de Deus, de fato, vão acontecer, da nossa vida. E existem promessas condicionais e promessas incondicionais. Vamos ver ao longo dessa lição de hoje. Vamos também aprender sobre os conceitos básicos, os tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Glória a Deus. Meus amados irmãos, minhas irmãs, o nosso textuário desta lição é: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, para cumpri-la. Jeremias 1:12. A verdade prática, Deus faz suas promessas para que experimentamos um relacionamento mais próximo com Ele. Glória a Deus. Observamos na nossa verdade prática também aqui, que Deus ele está interagindo com o ser humano. E Ele quer exatamente esse relacionamento mais próximo com Ele. Então é isso que nós vamos aprender ao longo dessa lição de hoje. E essa lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro, olha lá, um convite de Deus. Segundo tópico, as promessas e seus fundamentos. E o terceiro tópico desta lição, tipos e propósitos das promessas de Deus. Então, agora, a partir desse momento, estaremos comentando tópico por tópico, tá certo? Essa figura 1 aqui, as mãos de Deus resgata o ser humano. O ser humano está tão baixo na terra, mas existe um Deus no céu, todo-poderoso, que pode nos resgatar. Glória a Deus. Aqui sobre a questão das promessas de Deus, a gente precisa ter um entendimento, sobre essa questão. Vamos lá, meus irmãos. Os princípios sobre as promessas de Deus. Esses princípios aqui, eu vou aqui ler para poder você entender. Procure distinguir as promessas feitas a Israel daquelas feitas à igreja. Tem promessas que é feita para a igreja, porém tem promessa que é feita para a nação de Israel. Procurar distinguir isso, porque nem todas as promessas diz respeito à igreja, certo? Segunda coisa, segundo princípio, respeite o princípio de que algumas promessas estão condicionadas à obediência. Ou seja, tem promessas ali na Bíblia que a gente observa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Veja, esse se aí, se o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos. Aí ele disse: então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Ou seja, tem umas condicionantes relacionadas à obediência. Se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar, veja, está relacionado a que o homem ele precisa ter o entendimento de que ele
tem umas condicionantes, tem promessas condicionantes aí que dependem da obediência do ser humano. Caso contrário, isso não vai acontecer, certo? Outro princípio aqui, de marronzinho aqui. Não aplique para os dias de hoje promessas escatológicas. Tá vendo? Às vezes as pessoas, nem sequer conhecem direito a escatologia bíblica, não sabe se foi uma promessa que já até passou, ou se ainda é promessa após o milênio, e às vezes, sem esse entendimento, começa a colocar por dia de hoje certas promessas escatológicas. Escatológica é acerca das coisas que ainda vão acontecer, né? E é isso que esse princípio aqui. Outro princípio aqui de ver. Observe o contexto histórico, cultural e gramatical das promessas, né? O contexto histórico. Né? Observar bem isso, né? Por que essa promessa foi dita naquele tempo desta maneira? Se essa promessa se aplicaria nos dias de hoje? Então, são coisas que às vezes era só para aquela época, né? O contexto daquela época, certo? Então, são esses princípios aqui que é interessante a gente entender para poder absorver aquelas que se aplicam nos dias de hoje, né, no nosso tempo, ou então em ter consciência de que essas certas promessas vão acontecer mais na frente, tá bom? Vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição, um convite de Deus, né? Então, nós temos 3 subtópicos, né, sobre esse convite de Deus. Primeiro subtópico, um convite, uma promessa. Segundo subtópico, é preciso buscar o Senhor. E o terceiro, é preciso se arrepender. Então, nesse convite de Deus, aqui, veja que essa maravilhosa promessa de redenção, Isaías 55:11, né? A gente observa muito bem isso aqui na nossa leitura bíblica em classe de hoje, que o comentador aqui colocou na lição, 55:11. Olha o que diz aí o texto. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará para que eu a enviei. Olha aí. A palavra de Deus é verdadeira e produz o efeito necessário. Então, meu irmão, primeira coisa, a palavra de Deus é fiel e a palavra dele é verdadeira. E ele disse que a palavra que sair dele, que ele prometeu, que ele falou, não volta para ele vazia. Ela vai gerar um efeito, ela vai produzir um fruto, né, daquilo que se propôs a fazer. Eita, glória a Deus. Por isso que é importante também a gente entender que nós somos boca de Deus, a Bíblia está lá, as promessas na Bíblia, mas é preciso que essas palavras sejam pronunciadas, porque a partir do momento dessa pronúncia da palavra de Deus, ela vai servir para alguém e ela vai gerar um fruto. Por isso que é importante o trabalho de missões, por isso que é importante o trabalho da pregação da palavra de Deus, para que as promessas, para que as palavras do Senhor cheguem ao alcance das outras pessoas, para que ela possa fazer o efeito necessário. Olha só, é preciso buscar ao Senhor, o segundo subtópico, alcançar uma resposta do Senhor. Veja bem, em Isaías 55:6, a palavra diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eita, glória a Deus! Veja que é preciso buscar ao Senhor, porque lá em Mateus 7:7-8 diz que quem busca, encontra. Quem bater, abre-se-vos-á. E quem pedir, dá-se-vos-á. Ou seja, é preciso então buscar ao Senhor. Ora, Deus sabe do que nós precisamos? Deus sabe sim, mas Ele quer que nós, o próprio Jesus disse, né? Batei e abre-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Quem é o pai que, se você pedir um peixe, ele vai lhe dar um outro produto, um escorpião, outra coisa parecida, né? Então, se você pedir coisas boas, Deus dará coisas boas para você. Mas é preciso buscar o Senhor. O que é mesmo que está faltando na sua vida? O que é mesmo que você precisa de verdade? E isso você tem que buscar o Senhor. Tá certo? Essa busca ao Senhor
é uma busca minuciosa. Não é só você pedir uma vez e achar que já está resolvido. Não, continue buscando, continue pedindo. Não desista do seu pedido. Você vai encontrar, tá bom? É preciso se arrepender. Olha lá, Isaías 55:7, a palavra de Deus diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Meu irmão, minha irmã, essa é uma promessa maravilhosa, a promessa do perdão de Deus. Veja só aí, Deus está se relacionando com o ser humano. Deus está fazendo uma promessa para o ser humano, que ele perdoa o seu pecado. Muitas vezes o ser humano ele tem uma situação de errar e achar que um outro erro vai amenizar a situação. Não, é preciso você se arrepender para poder Deus lhe perdoar. Se você errou, se teve alguma situação, alguma dificuldade, então se arrependa, porque há uma condição para haver o perdão. A condição é o arrependimento. Tá? Então, veja que se o ser humano se arrepender dos seus pecados, Deus vai sarar a sua terra. Deus vai curar as enfermidades. Deus vai prosperar você. Mas primeiro precisa acontecer o arrependimento para que haja o perdão. Então, o nosso tópico aqui se resume no seguinte: as promessas de Deus estão firmadas na veracidade da sua santa palavra. Então, quem é que garante? É o fiel cumprimento. Exatamente, a veracidade da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Deus resgata o ser humano. Glória a Deus. O nosso segundo tópico da lição fala sobre as promessas e seus fundamentos. Vamos lá. Na verdade, o que significa a palavra promessa? Promessa é aquilo que um compromisso de Deus para com você. Deus está se comprometendo com você, com o ser humano, com os eventos que ele está falando. É um compromisso. Aquilo que ele falar ali é um compromisso, né? Pode ser condicional ou pode ser incondicional. Mas veja só, promessas no Antigo Testamento, né? Nós temos várias promessas que Deus fez lá em Gênesis 12, 1 a 3, 26, 1 a 5, 28, 10 a 15 e assim por diante, né? Olha, Deus falou com Abraão, prometeu também para Jacó, para José, fez várias promessas no Antigo Testamento, embora lá no Antigo Testamento não apareça explicitamente essa palavra promessa, mas é o compromisso. Aquilo que ele prometeu é que nós chamamos de promessa, né? Deixa a tua terra, a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e de ti farei grandes nações. Olha aí, uma promessa de Deus com Abraão. Então ele está prometendo para Abraão: olha, tu deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vai assim para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, ele tinha que sair pela fé, seguindo a orientação de Deus, né? E Abraão fez isso, né? Saiu de Ur dos Caldeus e foi à terra prometida, onde Deus disse que lá fazia dele grande nação. Então vamos lá, promessas no Novo Testamento, né? No Novo Testamento tem a grande promessa de Deus para com o ser humano e a extensão da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis estão aí, né, sob a promessa. Então veja, no Novo Testamento nós temos várias promessas, e a grande promessa lá do Novo Testamento é a manifestação da graça de Deus, que ele disse que ia, né, vir buscar o seu povo. Eu vou para o Pai, mas depois eu vou voltar buscar vocês para que onde eu esteja, estejais vós também. Lá em João capítulo 14. Né? A obra salvífica para os fiéis. Ele disse que aquelas pessoas, ele veio para os seus, mas os seus não lhe receberam, mas todos quantos lhe receberam foram feitos filhos de Deus. Olha aí outra promessa. Então nós temos várias promessas de Deus, e essa promessa que é maior é a promessa da salvação, né? Deus é infalível, segundo o subtópico, Deus é infalível. Vamos lá. Fundamentada em seus próprios atributos. Por que ele é infalível? Ele não vai falhar nas suas promessas. Porque ele é um Deus onisciente,
onipresente, onipotente, Deus é eterno. São os atributos de Deus. Então, meu irmão, nós estamos limitados ao tempo, ao espaço, né? Aos poderios, nós estamos limitados, mas Deus não tem limitação nisso. Deus pode estar aqui agora, mas ao mesmo tempo ele é onipresente, ele pode estar lá nos Estados Unidos, no Japão, na China, na África, tá certo? Então ele é onipresente. Então ele tem como fazer todas as... E ele não está limitado ao tempo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Lá em Hebreus a gente vê isso. Meus amados irmãos, então Deus é infalível, porque ele tem esses atributos. Deus zela por sua palavra. A palavra que sai da boca de Deus tem um propósito determinado para cumprir, como falamos anteriormente. Lembra que nós falamos aí anteriormente? Que a palavra que sai da boca de Deus não volta para si vazia, antes ela faz o que provém fazer. É isso. Ela vai gerar um efeito na vida das pessoas. Por exemplo, eu estou aqui ministrando essa aula, né, e daqui a pouco eu vou salvar ela aqui no vídeo, colocar no YouTube, e as pessoas que assistirão esse vídeo, com certeza vai gerar um efeito na vida dessas pessoas. Porque é a palavra de Deus que a gente está falando aqui. Glória a Deus. Né? Aleluia. E ela vai gerar, porque é a palavra de Deus, gerar o que provém fazer. E Deus vela por sua palavra para cumprir. Aquilo que está escrito lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 11 e 12, né? Ele disse que ele vela por cumprir a sua palavra. Então, meu irmão, se ele prometeu essa coisa aqui, se ela for uma promessa incondicional, meu irmão, ela vai acontecer. Prometeu arrebatamento, por exemplo, né? Arrebatamento da igreja. Meu irmão, minha irmã, você pode dormir sossegado que o arrebatamento vai acontecer. Assim como foi prometido, né? O Pentecoste, né? Foi prometido, né? Joel, o profeta lá, ele prometeu, Deus usou ele para que houvesse essa promessa profética, né? Foi uma promessa profética sobre o Pentecoste. E aconteceu, porque é uma promessa incondicional, independe de mim ou de você, mas foi Deus que prometeu, né? E aí, meu irmão, pode ficar sossegado, que o arrebatamento não aconteceu, é uma promessa que ainda vai acontecer, porém ela vai acontecer porque Deus vela por cumprir a sua palavra, tá certo? Então, a promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus prometer algo a outrem ou a si mesmo. Está aqui a figura 4, fundamentação das promessas de Deus. A própria Bíblia Sagrada, meu irmão, é o que está fundamentando as promessas dele. Quem foi que escreveu? Não foi eu, não foi você. A Bíblia foi encerrada, né? Os escritos dela, 90 depois de Cristo. Porém, meu irmão, pelo apóstolo João, não é isso? Porém, é o seguinte, esse que está aqui na Bíblia Sagrada, essas palavras aqui, são a verdade. E esse é o fundamento, né, das promessas de Deus. Está aqui, fundamentado na Bíblia Sagrada. Certo? Deus tem um compromisso. Ele vela por cumprir a sua palavra. Eita, glória a Deus. Aleluia. Terceiro tópico da nossa lição fala assim: tipos e propósitos das promessas de Deus. Primeiro subtópico: promessas incondicionais. Falei agora há pouco, né? Existem as promessas condicionais, as incondicionais, não é isso? Então, promessas incondicionais, olha lá, independe de circunstâncias, de tempo ou de atitude do destinatário. Isaías 9, 6, se quiser ler, pode ler lá, né? São promessas aqui que não vai depender do ser humano. Eita, glória a Deus. Promessas proféticas, eu até falei, né, sobre o arrebatamento da igreja, né? 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Né? Nós vamos ver esse texto daí, exatamente sobre essa passagem, né? Que vai acontecer em breve o arrebatamento da igreja, né? Ao soar da última trombeta, né? Os vivos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados
em um abrir e piscar de olhos. Eita, glória a Deus. Essa promessa, meu irmão, ela é incondicional. Independe de mim ou de você fazer alguma coisa. A única coisa que vai acontecer é que, se acontecer nos nossos dias essa promessa aqui, se eu estiver preparado, eu vou subir. Se eu não tiver, eu vou ficar. Mesma coisa com você. A única coisa que vai acontecer com você é, se você estiver preparado, você vai ser arrebatado. E se você não estiver preparado, você não vai ser arrebatado. Só isso que vai acontecer, né? Ou então, se eu já tiver morrido em Cristo Jesus, eu serei transformado nesse abrir e fechar de olhos. E se eu tiver morrido sem Cristo, meu irmão, eu não vou herdar essa primeira ressurreição. E ai daqueles que não participarem da primeira ressurreição. Porque aí, meu irmão, vai ser triste a situação daqueles que tiverem morrido antes do arrebatamento e que não fizerem parte da primeira ressurreição, porque aí eles vão ficar nessa primeira etapa, né, da vinda de Cristo. Muito bem. As promessas incondicionais, nós aprendemos aqui que elas independem da ação minha ou sua, né, da ação do ser humano. Vai acontecer porque Deus vela por cumprir a sua palavra. É isso? Segundo subtópico, promessas condicionais. Agora aqui foi o que nós acabamos de falar agora há pouco. É que elas dependem de circunstância sobre o propósito das promessas de Deus. Então, esse propósito aí das promessas, primeiro ponto aí, estabelecer uma aliança com o ser humano. Ou seja, Deus aí está, né, se relacionando com o ser humano. Veja que tem lá promessas de Gênesis 1, 27, lá, né, com Adão, 27 a 30, né? 2, 16 a 17. E as promessas que Deus fez também com Abraão, né? Que ele disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele disse que de Abraão se sairia uma grande nação. E Abraão saiu, né, de Ur dos Caldeus e foi para uma terra onde manasse leite e mel, mas confiando nessa promessa. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Abraão foi considerado o pai da fé, né? Porque ele conseguiu vislumbrar que Deus era fiel para cumprir com as suas palavras já naquela época. Glória a Deus, aleluia. Bom, outro, né, propósito é reconsiderar o destino da raça humana. Aqui nós observamos, meu irmão, que se não fosse, né, o advento de Jesus Cristo e ele reconsiderasse essa raça humana, nós estávamos numa situação muito difícil, né? Mas aí ele cumpriu com a sua promessa de mandar, né, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí, o que acontece foi que nós éramos uma raça que nós não tínhamos condição de justificação, nós mesmo não poderíamos se justificar diante de Deus. Foi o que Jó falou, né, lá em Jó 9, versículo 2, quem é o ser humano para se justificar diante do seu Deus? Né? Na verdade, nós nunca conseguiríamos justificar diante de Deus, mas aí o que acontece? No Novo Testamento a gente vê lá em Romanos, né, o apóstolo Paulo falando claramente que, na verdade, é Deus quem nos justifica por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E quem intentará a acusação contra aqueles que Deus já justificou? Eita, glória a Deus! Então, meu irmão, aí tem o propósito de reconsiderar o nosso destino, glória a Deus, né? Eleição de um povo como parte de sua aliança com Abraão, aleluia. Se Deus prometeu para Abraão, né, aquelas promessas todas ali, nós fazemos parte também, né, reconsiderado aí, e somos um povo parte dessa aliança que Deus fez com Abraão, certo? Zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Então Deus tem esses propósitos, né? Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, e também ele quer aprofundar esse relacionamento com o ser humano. O que nós precisamos entender é que tem muitas promessas que elas são condicionais, né? Não adianta a pessoa achar que tem uns jargões por aí, né, que as pessoas falam que se Deus prometeu pode chover canivete,
mas que ele vai cumprir. E se a promessa for condicional, meu irmão, pode acontecer de não cumprir. Né? Porque as promessas que não são condicionais, ou seja, que são incondicionais, essa sim, pode chover canivete, pode virar tempestade, o que quiser, vai acontecer, independe do ser humano. Mas se elas estiverem condicionadas à questão da nossa obediência, do nosso arrependimento, então é preciso que aconteça essas condições atenuantes, né? Para que assim aconteça o cumprimento da promessa do Senhor. Eita, glória a Deus. Então, meu irmão, ao longo da Bíblia, Deus revelou diferentes propósitos para fazer cumprir as suas promessas. E desta forma, estamos chegando à conclusão da nossa lição. E olhe lá, Deus é soberano e zela pela sua palavra. Foi o que nós aprendemos, não foi isso? Aprendemos que a promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. É isso? Deus se compromete de alguma coisa com o ser humano, um compromisso dele. Há promessas condicionais e incondicionais, como falamos agora há pouco. E vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados, que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Glória a Deus. Olha aí, meus irmãos, as nossas referências bibliográficas. E meu muito obrigado. Convido você a participar da EBD. Esse quarto trimestre vai ser uma bênção, meu irmão, sobre as promessas de Deus. Vamos desmistificar muita coisa, né? Vamos entender o que de fato são as promessas de Deus a respeito da redenção, a respeito, né, das bênçãos que ele dispensa, a respeito de promessas proféticas, promessas condicionais, promessas que nós vamos aprofundar isso aqui, tá bom? Então não falte na Escola Bíblica Dominical, convide mais uma pessoa, pode ser evangélico, pode não ser evangélico, mas eu quero dizer uma coisa para você, o ensino-aprendizado da Palavra de Deus nos traz o subsídio para a eternidade. Então, não perca a Escola Bíblica Dominical, não perca a oportunidade de ganhar essa substância tão valorosa que é se empoderar do conhecimento da Palavra de Deus e vencer o maligno por meio da Palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.